Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Vou ser breve. Acho que os irmãos aguentam, mas leia aí. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Graças a Deus. Aleluia. Toda a igreja achou? Amém. 1 Samuel, capítulo 25. Eu ia fazer leitura de todo esse texto, mas eu vou abreviar aqui para não tomar tanto tempo, amém? Mas é uma história interessante. Depois os irmãos, se quiserem se aprofundar, fazem a leitura desse texto, amém? Eu vou estar lendo aqui os versos 10, o 11, depois nós vamos lá no 23, no 24, depois eu vou folheando a Bíblia aqui. 1 Samuel, capítulo 25, versos 10. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Glória a Deus. Lá no 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Eu vou ler o 32 também, para os irmãos não ficarem olhando aí, amém? 32 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Amém, irmão? Amém. Até aqui está bem. Bom, um texto, creio eu, não tão falado na igreja, um texto, creio eu, pouco ministrado, mas um texto interessante, irmãos. Um texto onde vem falando de Davi. Eu só li dos versos 10 para frente, vai dizer aqui que Nabal nem se fez por conhecimento de Davi. Irmãos, na igreja, hoje em dia, as coisas é da mesma forma. Aqui, antes de entrar no texto, aqui vai dizer assim, ó: Samuel tinha falecido e Davi tinha sido ungido a rei de Israel. E Saul, que era rei naquele momento, começou a perseguir Davi. Então, naquele momento, tinha um rei rejeitado e um escolhido, um ungido rei, que Jesus tinha escolhido. Irmãos, Jesus escolheu a Davi. Davi não foi um homem qualquer, não. Ele foi um escolhido. Por isso que teve tanta perseguição. E aqui vai dizer o texto onde eu li: Samuel tinha falecido e Davi iria assumir. Só que antes de Davi assumir, Saul estava comandando ali. Só que ele se indignou porque levantou um jovem, aquele homem, e ele desfez de Davi. Aqui é onde eu li o texto, no começo do texto diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel ajuntaram-se e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões de carneiro
de Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava toqueando e as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Então nós lemos um texto onde está falando de Nabal e sua esposa Abigail. Irmãos, Davi, fugindo de Saul, ele foi para um lugar deserto, ele foi fugindo daquela cidade, porque ele não aguentava mais as perseguições de Saul. Porém, Davi, quando foi, o texto aqui mesmo vai dizer que ele não foi sozinho. Foi Davi e mais 600 homens com ele. 600 homens que acreditavam no ministério de Davi, acreditavam em Davi, seguiram ele. Ali tinha homens frustrados da vida, tinha homens decepcionados, homens que tinham perdido famílias, mas confiavam em Davi e foram seguindo Davi. Davi levou esses homens para esse lugar, e ali foi como se ele tivesse montado uma empresa de segurança e colocou esses homens para que viessem cuidar daquele povoado, daquela região, daquele lugar que ele estava. Porém, irmãos, aqui vai dizer no texto que quando Davi estava ali tomando conta, um certo dia ele enviou 10 dos homens que estavam ali com ele, 10 jovens, para ir até Nabal, até esse homem, e pediu algo para ele. Só que ele recusou a Davi porque disse que não conhecia. E quem era esse homem? Por que eu vou dar algo para ele? Não devo nada para ele. Mais sabia ele que foi Davi que durante todo aquele tempo ficou vigiando as terras dele. Foi Davi que não deixou que ninguém roubasse aquela terra, que ninguém roubasse os gados dele. Davi estava ali prestando serviço, na verdade. Só que o homem se indignou quando Davi pediu algo a ele. O texto deixou bem claro para nós que Nabal era um homem muito rico, tinha muitas condições. Esse é o problema do homem que tem dinheiro. Esse é o problema do homem que quer se fazer melhor do que o homem. Oh, glória a Deus! E aqui vai dizer que Davi foi ali, pediu, mandou aqueles homens para falar com Nabal. Nabal negou o que o Davi tinha pedido. Tinha condições de ter dado até mais do que a mulher dele, um pouco mais para frente, ofereceu a Davi. Mas ele se negou. Eu estava vendo um testemunho, irmãos, e vai dizer que os pastores estavam dirigindo um culto de festividade na igreja, e chamou um irmão lá do fundo, o irmão era diácono, para que ele viesse louvar ali naquele dia do congresso. E quando aquele homem louvou, diz que Deus se manifestou com poder e com glória dentro da igreja. O nome de Deus foi glorificado no momento daquele louvor. O preletor, quando teve essa oportunidade de pregar, falou muito sobre aquele homem, sobre quando o homem louvou, como Deus usou ele. Era um homem de Deus, um homem que estava ali no cantinho dele, simples, humilde, mas foi ele que Deus usou naquele dia. O pastor ali se indignou, não aceitou que um preletor, uma pessoa de fora, veio e falou bem daquele obreiro, daquele homem. Exaltou tanto o nome daquele homem. Vai dizer que o pastor fez uma reunião durante a semana na igreja, só não convidou aquele diácono, com todos os outros líderes da igreja, e comentou com todo mundo que não desse mais oportunidade para ele, que ele ia ficar de escanteio, até que ele viesse a sair da igreja, porque ele não ia aguentar aquilo ali. Irmãos, as coisas é assim. Quem é escolhido vai ser perseguido. Quem tiver algo a fazer, o irmão que está do lado, infelizmente, não quer ver você crescer. É assim, Jesus. Infelizmente, um pensamento errado, mas é assim que acontece. É tão bom nós ver que o nosso irmão está Glória a Deus! Está louvando bem, está pregando bem, está ministrando bem. E para que nós queremos derrotar o nosso irmão? Nós queremos pôr o nosso irmão para baixo, diminuir o nosso irmão. Foi assim com Davi. Eles não aceitavam o que Davi tinha com Deus.
Davi era um homem diferenciado. Davi era um homem que verdadeiramente foi escolhido por Deus. Mas Nabal aqui, por ter negado a Davi, teve umas consequências não boas. No texto aqui vai dizer, aonde eu li, Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes, que devolei para os meus tosqueadores, e daria aos homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi a cada um: cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Subiu a ira de Davi. Davi não aceitou a resposta que Nabal deu àqueles homens que ele enviou ali, para que fosse pedir, para que fosse cobrar algo de Nabal. Irmãos, o ruim do crente é quando sobe a ira. Temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes, irmão, nós respondemos da forma que nós queremos, na hora que nós queremos. Muitas das vezes vemos uma mensagem e não conseguimos pensar, muitas das vezes fadigado, ocupado com algo, já respondemos de qualquer forma, de qualquer maneira. É um erro. Para um pouco, não consegue responder, deixa o celular de lado, pensa um pouco, ora a Deus, depois você responde. Porque vai ter consequência. Às vezes é a forma que nós falamos, a forma que nós respondemos. Às vezes não queremos ser duro, não foi na ignorância, mas de repente, do jeito que veio a mensagem que alguém enviou para nós, a pessoa não estava esperando uma resposta nossa da forma que nós respondemos, e ali já pode criar uma certa situação. Davi saiu daqui, ele saiu determinado a matar aqueles homens. Ele já foi determinado a matar, não só ele foi determinado a matar a família inteira dele, todos os criados dele, todo mundo que estava na casa dele, porque vai dizer o texto que aqueles estavam um dia de festa, eles estavam comemorando uma festa, então a casa deveria estar cheia.